Pessoal, terminando a ideia aqui do SASE e do Enem, né? As provas do SASE. Então, as provas do SASE vão acontecer no dia 18 de novembro desse ano e ela vai acontecer em 2 turnos. O aluno do primeiro ano que estiver fazendo a primeira etapa do SASE vai fazer a prova de 3 da tarde às 7 da noite. Então, de 15 às 19 horas é a prova para o aluno do primeiro ano que está fazendo o SASE pela primeira vez. O aluno do segundo ano que já fez o SASE no primeiro ano, ele vai fazer a prova da segunda etapa. Então, esse aluno do segundo ano, que já fez a prova no ano anterior e que vai fazer esse ano pela segunda vez, vai fazer a prova no dia 18 de novembro, porém de manhã, de 8 da manhã até meio-dia. O aluno do segundo ano, que é aquele caso que a gente falou que o aluno está no segundo ano, mas não fez o SASE no ano passado, como ele vai se inscrever na primeira e segunda etapa, ele vai fazer as 2 provas. Então, o aluno do segundo ano, que vai matricular e que não fez a prova ano passado, ele vai matricular na primeira e segunda etapa. Então, ele vai fazer a segunda etapa de manhã, que é a etapa que ele está vigente, né? Que é a prova referente ao segundo ano. E na parte da tarde ele também faz a primeira etapa. Então, ele vai fazer as 2 provas. Então, o aluno do primeiro ano faz a prova da primeira etapa. O aluno do segundo ano que fez o SASE ano passado, faz a prova da segunda etapa esse ano. E o aluno do segundo ano que não fez prova ano passado, faz as 2 etapas, então faz prova de manhã e à tarde, correto? O aluno do terceiro ano, que fez o SASE nos 2 anos anteriores, ele não vai fazer prova do SASE, ele vai fazer a prova do Enem. Mas lembrando que assim como ele tem que matricular-se no Enem, ele também tem que matricular-se no SASE. Ele tem que matricular nos 2. Né? E esse aluno do terceiro ano, ele já vai fazer a prova do Enem. Como que está o cronograma do Enem? Então já saiu o edital, já foi feito o processo de isenção, já foi feito a inscrição e o pagamento. Então vocês devem estar próximos de receberem o cartão de confirmação. Então já está nessa fase. Né? Quais são as próximas datas? Segundo o governo, lá no site do Enem, agora em outubro vai ser confirmada, né? Vai ser divulgado o local das provas. Agora em outubro vai ser divulgado o local das provas. Então já foi feita a inscrição. Em outubro sai o local das provas. Nos dias 4 e 11 vai ser aplicado o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. No dia 4, as provas de linguagem, código e suas tecnologias, redação, ciências humanas e suas tecnologias. E no dia 11, no outro fim de semana, as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias. A previsão é que no dia 14 de novembro saia o gabarito, né? Em janeiro vão ser divulgados os resultados individuais, né? Em março vai ser divulgado o resultado dos treineiros, né? Porque agora está sendo feito de forma separada. E a divulgação do espelho de redações, eles ainda não deram essa data. Então, o aluno do terceiro ano ele tem mais preocupações, porque o Exame Nacional do Ensino Médio ele tem uma série de datas por ser algo maior. O SASE é algo regional. Por exemplo, o SASE, cada universidade que tem o seu SASE, ela administra, né, de maneira autônoma. Separada. Agora o Enem não, o Enem ele é nacional, então por isso que as datas são mais espaçadas. Agora, uma dúvida que os alunos têm é depois que faz o Enem, quais são os passos a seguir. Então, se você tem o resultado do Enem, né, então você vai procurar os sistemas que a gente tem, né, o SISU, o ProUni ou o FIES. O SISU, o que é o SISU? O SISU é o Sistema de Seleção Unificada. É o sistema que preenche as vagas nas instituições públicas de ensino superior. É aquilo que eu falei lá no primeiro vídeo. Hoje,
você tem a oportunidade de estar no conforto da sua casa, com a sua nota e com o número de inscrição do Enem, na verdade, com o número de inscrição do Enem e o seu CPF, o RG, né? Você vai fazer a inscrição no SISU. E aí você vai escolher o curso e a universidade onde você deseja pleitear uma vaga, né? E observar as chamadas, né? Porque o SISU você faz a inscrição, você escolhe lá o curso que você quer, né? Depois tem que ler direitinho como que acontece esse processo. E aí a gente tem listas de chamada. Eu vou dar um exemplo para vocês. O curso que eu dou aula aqui na universidade, nesse segundo semestre agora, nesse primeiro semestre de 2018, a gente teve até a 7ª chamada da lista de espera. Ou seja, são muitas chamadas. Tem aluno que passou a primeira chamada, ele não acompanha mais o sistema. Não, mas você tem que ir verificando, porque assim, o aluno às vezes ele é lá do Rio Grande do Sul, ele se matricula para concorrer a uma vaga aqui. Ele é aprovado, mas ele não quer vir para cá. Aí essa vaga não é preenchida, chamam-se novos alunos para preencher essas vagas. Então vão tendo novas chamadas, né? Então tem aluno, por exemplo, que já vi caso disso, o curso oferece 150 vagas. O aluno, a posição dele ficou 200. Ou seja, ele está muito além da vaga, mas ele foi chamado. Aí ele ficou acompanhando as chamadas, ele foi chamado, ele veio, fez a matrícula dele e começou a estudar com a gente aqui. Então, você faz, né? Você faz as suas duas opções, porque são duas opções, e durante o período de inscrição você pode mudar, porque tem como lá você analisar as possibilidades. Depois a gente vai falar até um pouquinho sobre isso, né? Sobre os cuidados que você tem que ter para escolher o curso. Mas uma vez que você definiu quais são as suas opções, você vai fazer sua escolha e acompanhar essa escolha, né? Outro cuidado que a gente tem que ter é que você faz a inscrição do SISU para o primeiro semestre e aí você tem que fazer a inscrição no SISU para o segundo semestre, né? A inscrição para o primeiro semestre não serve para o segundo semestre, então tem que ficar atento a essa diferença. Você faz para o primeiro semestre, acompanha todo o processo, não deu certo, no segundo semestre você tenta de novo, aí você faz a inscrição novamente. Isso é uma coisa. O que é o ProUni? O ProUni é um programa que o governo fez, que ele vai custear os seus estudos em uma instituição privada, uma instituição particular. Tem dois tipos de bolsa. Tem a bolsa integral e tem a bolsa parcial, que é de 50%. Então, se você é um aluno que pretende estudar numa instituição particular, você pode concorrer ao ProUni desde que você atenda a algumas condições. Então, o ProUni, diferente do SISU, ele coloca algumas condições para você concorrer a essas bolsas. E você pode ganhar dois tipos de bolsa. Uma integral, você não vai pagar para estudar, né? Não é empréstimo, isso é FIES, a gente vai falar depois. O ProUni não, o governo vai pagar pelo seu estudo. Você não vai precisar retornar esse dinheiro. Isso é a bolsa integral. E a bolsa parcial é o governo vai pagar metade da bolsa e você vai pagar a outra metade. Isso se você desejar estudar em uma instituição privada, particular. E para você concorrer a essas bolsas, aí tem as condições. Você ter cursado o ensino médio todo em uma escola pública, ou você ter estudado numa rede privada o ensino médio, mas com bolsa integral. Então tem essas condições, ser pessoa com deficiência. Então o governo coloca algumas condições para que você possa concorrer a essas bolsas. Então o ProUni é uma bolsa não aberta a todos os estudantes, só aqueles que atendem às condições que o edital coloca. E aí o aluno vai tentar, junto ao governo, uma bolsa para estudar. Então o governo pode pagar totalmente o seu estudo ou 50% do seu estudo. O outro programa, ainda falando sobre o ProUni, né? Existe também uma outra restrição que é sobre a questão de salário. Então, o candidato que atende aquelas condições que eu falei anteriormente, para concorrer a uma bolsa de 100%, tem que ter uma renda bruta mensal, né? Uma renda familiar bruta de até 1,5 salário, né? E para concorrer à bolsa de 50%, deve ter uma renda bruta família de até 3 salários mínimos. Então, ficar atento às
condições que são estabelecidas para que você possa concorrer a essas bolsas do ProUni. Agora, o que é o FIES? O FIES já é outra coisa. Ele é um fundo de financiamento estudantil. O governo ele vai emprestar o dinheiro para que a pessoa possa pagar os seus estudos numa instituição particular. Só que o FIES, essa pessoa que recebe esse benefício, ela depois tem que devolver esse dinheiro. Então é um empréstimo que o governo faz. Então é diferente do ProUni. A pessoa que ganha o ProUni na bolsa integral, ela não vai pagar pelos estudos. O governo vai pagar por ela e ela não tem que pagar o governo depois. O FIES não. O aluno que estuda pelo FIES, o governo vai emprestar o dinheiro para ele, ele vai pagar as bolsas e depois esse aluno vai ter que restituir o governo, né? Então, são esses 3 programas que a gente tem, né? O SISU, que é para as universidades federais, institutos federais, Cefet, instituições de ensino superior federal, né? Públicas. Então, essas instituições públicas, na verdade, elas têm o SISU. O ProUni é para instituições privadas. O governo pode pagar integralmente ou 50% da prestação, né, da mensalidade. E tem o FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, que é uma espécie de empréstimo que o governo faz. Então, são essas 3 modalidades que a gente tem.